Daí, galera, começando mais um podcast Pode Dudu, e hoje estou com a doutora Juliana. É o seguinte, direito de trabalho, se você quiser alguma coisa, você que é empresário, fica ligadinho com a gente, muita novidade e para você tirar aquela dúvida sensacional. Primeiramente, obrigado por ter aceito o nosso convite nesse humilde podcast Pode Dudu. Doutora Juliana, tudo bem com você? Muito obrigada por me receber aqui, é um grande prazer estar com você e com todos os nossos ouvintes, nossos telespectadores. Vamos tirar umas dúvidas do pessoal de casa? Mas Claro, antes de com começar a certeza. tirar dúvida, doutora, você desde criança você já pensou em ser advogada? Teu sonho era ser advogada? Olha, Dudu, para falar a verdade, sempre foi o que eu quis fazer. É mesmo? Sério? Sempre, desde nova, desde adolescente, quando eu fui... Vou contar para você um pouquinho a minha história. Isso. Eu, na verdade, não sou de Curitiba, eu vim de Cuiabá, Cuiabá. em busca do meu sonho da advocacia, de cursar direito aqui em Curitiba e justamente me formar, né, como profissional aqui. E foi a realização de um sonho mesmo, né, me desenvolver como advogada, me formei na Unicuritiba. E lá, ainda na graduação, eu conheci direito do trabalho. Eu sempre falo, né, que direito do trabalho é meu primeiro marido. Eu me apaixonei, casei, tô com ele desde a faculdade, né, porque é o que eu realmente gosto de fazer, é o que eu respiro no meu dia a dia, né. Eu gosto muito de direito do trabalho porque, Dudu, se você pensar, né, se você não está no momento de lazer, não está dormindo, você está provavelmente fazendo o quê? Está trabalhando. Porque realmente o trabalho é muito presente nas nossas vidas, né? E não só no dia a dia, mas em vários momentos da nossa trajetória, a gente tem essas alterações na nossa vida. Então, um momento, por exemplo, eu sou CLT, então eu tenho dúvidas, né, como contratação de CLT, sobre os meus direitos enquanto empregado, né? Em outro momento, eu sou o empregador, né? Eu decidi empreender, me desliguei lá, pedi demissão do meu emprego, estou abrindo um próprio negócio, estou empreendendo, agora tenho dúvidas sobre contratação, como que eu contrato mão de obra, que tipo de contrato eu tenho que fazer. Em outro momento, casei, tenho filhos, quero contratar babá, quero contratar empregada doméstica. Isso tudo é direito de trabalho. Tudo direito de trabalho, né, doutora? Tudo é direito de trabalho. A pessoa pensa que, vou contratar uma babá, não precisa estar... Tem que estar, né? Tem que Com Tem certeza. que estar com vínculo de trabalho. Exatamente. Doutora, eu quero fazer uma pergunta para você. Primeiro, você veio de Cuiabá. Lá é quente, né, doutora? Isso, muito. Gostou de Curitiba? Você Eu adoro Curitiba. Gostou de Curitiba? Porque tem uma qualidade de vida incrível. É cidade gostosa, né? Cidade muito bonita. E é a cidade mais inteligente do mundo agora, né? Então você adaptou bem. Isso. E às vezes quando tá sol, às vezes quando tá chovendo, às vezes quando... Cuiabá não é mais quente, né, doutora? Nossa, lá é todos os dias. Lá é todo dia, né? Eu fui lá para Cuiabá já, conheço Cuiabá. Eu digo que Cuiabá só tem 2 estações, né? Chuva e seca, chuva e seca. É verdade. Porque é muito quente. Doutora, eu preciso fazer uma pergunta que as pessoas de casa devem... E desculpe a pergunta se for leiga, tá bom? Mas CLT e PJ é a mesma coisa, doutora? Não, tem uma diferença enorme gigantesca mesmo. Gigantesca entre esses 2 tipos de contratação. Certo. Então, Dudu, só para que a gente primeiro comece, né, sobre esse assunto de contratação. Na nossa legislação existem mais de 10 tipos de contratos diferentes que a gente pode utilizar tanto para fazer contratação para nossa empresa, para nossa casa, por exemplo, para algum tipo de diferente, serviço. então para a empresa é um tipo de contrato e para casa é outro tipo de contrato? Exatamente, outros tipos mais de... uma dúvida que eu vou... Isso, outro tipo de contrato, outras regras, né, que vão ali reger o dia a dia dessas contratações. Então, em primeiro lugar, você tem que ver para o teu negócio, né? O que faz mais sentido, né, de acordo com a demanda que você tem, o tipo de contrato que você vai fazer, né? Então, digamos assim, eu vou contratar um CLT, né, uma pessoa CLT que vai ter carteira assinada, que vai ter lá seus direitos de férias, 13º salário, FGTS, INSS, né? Mas eu quero que essa pessoa fique aqui exclusiva para mim, eu quero que obedeça as minhas regras, bata ponto, use uniforme, né? Eu quero realmente que, né, obedeça as regras aqui da minha empresa, né? O que eu vou demandar dela do dia a dia, então realmente se encaixa numa contratação CLT. CLT. Mas a CLT, então, a pessoa, mesmo que ela tenha CLT, ela tem que fazer parte certinho. É obrigatório, se ela quiser usar uniforme, a empresa exige, ele tem que usar o uniforme, fazer o horário, tudo certinho. Exatamente. Boa. E já é diferente da contratação do PJ, né? Que hoje muito se discute esse tipo de contratação, né? Contratar um MEI, por exemplo, também é uma contratação de PJ, né? De pessoa jurídica. Então, daí, qual que é a grande diferença, né? Desse tipo de contratação? O PJ, ele é uma empresa. Certo. Então, você tem que conduzir essa contratação como se fosse realmente uma empresa. Né? A empresa tem que entregar um determinado serviço. Você contrata pela finalidade. Certo. Então, por exemplo, eu estou contratando uma determinada empresa para fazer uma pintura. Então, não me interessa se é o João, se é o José, se é o Mário, quem que vai fazer essa pintura para mim. Eu quero
a minha parede pintada, Certo. né? Pela finalidade do contrato. Ah, eu contratei determinado serviço aqui de entrega de planilhas financeiras, por exemplo. Agora, se quem que vai fazer, que horas que vai fazer, como isso será feito, não me interessa. Não interessa. Interessa a finalidade do contrato. Certo. Então, nesse tipo de contrato, também não tem férias, não tem 13º salário, não tem atestado médico, né? Ah, não tem Faltar para atestado médico, não. Ou o cara do CNPJ não pode ter atestado médico. Mas Ele será que pode, leva? ele pode sim, por exemplo, indicar alguém para substituí-lo para execução desse serviço. Certo. Né? Porque realmente tem que pensar que é a contratação por um serviço. Certo. Então, quem que vai executar esse serviço é indiferente. Então, o que o PJ pode fazer no seu dia a dia? Ele pode contratar, às vezes, um estagiário, ou algum funcionário para ele, ou ter algum parceiro lá que pode cobrir justamente esse período que ele decide tirar férias, né? Porque essa é uma grande diferença também, tanto do PJ quanto do CLT. Porque no contrato CLT, quem decide férias é o empregador, é a empresa. Né? Essa é uma dúvida muito recorrente. Cara, mas é muito bom você tirar essa dúvida, porque todo mundo... Eu tinha essa dúvida, assim, muito... Até falei assim, até brinquei assim, achei que era... O cara tem o CNPJ, ele pode dar o atestado médico? Não, né? Não pode dar atestado médico. Então, ele tem que pôr uma pessoa que cubra a folga dele, as férias, como a doutora falou, né? Legal. É claro, né? Até no dia a dia ali das rotinas do serviço que ele está prestando, ele até pode avisar os clientes dele, hoje, né, não vou estar atendendo porque tenho uma consulta médica, enfim, né, algum exame médico, algum compromisso pessoal, né? Não precisa nem abrir do que se trata, né? Mas pode combinar a entrega desse determinado serviço em outro horário, em outra data, ou adiantar o serviço. Certo. Doutor, e outra coisa, então, quem é CLT, vamos supor, o empregador contrata ele como CLT. Quais são as obrigações do empregador, o CLT? A primeira obrigação... É a mesma coisa que registrar uma pessoa? Isso, vai registrar a pessoa na carteira. Certo. Né? Fazer a anotação lá no registro em carteira. Certo. Também vai fazer... O primeiro compromisso mais importante, além de registrar a carteira, é o pagamento de salários de FGTS e INSS. Então, se o empregado, por exemplo, verifica que a empresa está atrasando o salário, né, ele tira lá o extrato do FGTS dele, vê que não tem FGTS depositado lá, que não tem INSS recolhido, aí o que o empregado pode fazer nesse tipo de situação? Pode entrar com uma rescisão indireta contra a empresa, que é como se o empregado estivesse mandando a empresa embora por justa causa. Porque daí não cumpriu também com as obrigações. Não cumpriu com obrigações do contrato. Certo. Então, a obrigação mais básica do empregador no contrato de trabalho é isso. Certo. Pagar salários, fazer o registro em carteira, pagar salários em dia, né? Porque tem que pensar que cada um tem a sua programação das suas contas particulares. Então, se começar a atrasar salário, aí quem que vai arcar com juros de conta que ficou atrasada, com cancelamento de conta, né, do empregado. Então, realmente é uma responsabilidade o pagamento de salários no dia, né? Fora vale transporte, né, se o empregado assim solicitar, você dá com boas condições de execução daquelas atividades no ambiente de trabalho adequado, né, que tenha ali um banheiro à disposição, que tenha, né, água potável, né, ali para, né, o básico, para a pessoa né, poder trabalhar tranquilo, né? Exatamente. Tá em um lugar mas às vezes o básico tem que ser dito, né? Tem que ser dito, é verdade, tem que pôr tudo. Doutor, então sou empregador. Eu quero contratar uma pessoa para trabalhar na minha empresa. Vamos pôr no ramo automotivo. Agora já vou aproveitar a consulta de graça. Tem que ser, né? Consulta de graça. Isso aí. Brincadeira, doutor. Vamos supor, eu quero pôr a pessoa para trabalhar na minha empresa ali. Quero contratar. O que é melhor? Pôr ele no CNPJ ou pôr ele no CLT? Depende. O que você precisa que essa pessoa faça no teu dia a dia? Você precisa que ela fique ali à tua disposição para fazer tudo o que você mandar? Tem que usar uniforme? Tem que estar aqui de horário das 8 às 18, por exemplo, exatamente nesse horário? Então, vai depender realmente da tua necessidade enquanto empresário, né? Do teu negócio, do teu perfil do teu negócio. Então, tudo isso é analisado numa consultoria trabalhista com um advogado, para a gente determinar justamente que tipo de contrato... Que é a melhor parte para você não... Exatamente. Então, às vezes você me diz assim, não, eu não faço questão, não preciso que ele venha aqui todo dia, eu preciso só que ele me entregue determinado serviço, né? Não me interessa que horas que ele vai trabalhar, se ele vai trabalhar de noite, se ele vai trabalhar de manhã, se ele vai trabalhar final de semana, não me interessa. Não pode ter horário daí, o CNPJ não precisa ter horário, tem que entregar
vamos supor, a obra dele, Isso, o processo exatamente. dele. Você até pode combinar, né? Um horário, digamos assim, um intervalo de horário, né? Certo. Porque, digamos assim, a tua empresa atua tão somente de segunda a sexta em horário comercial. Então, né, obviamente, você não vai estar disponível para receber o serviço no final de semana. Então, você pode fazer esse ajuste com ele. Ó, eu só funciono, né? Nossa empresa aqui só funciona de segunda a sexta horário comercial, então preciso que as entregas sejam realizadas de segunda a sexta em horário comercial, porque é o horário que eu estarei disponível para receber o serviço. Fora isso, é melhor contratar no CLT. Exatamente. Que daí você pode exigir o horário, o uniforme, para cumprir com a obrigação, Isso. né? Eu acho Pode que exigir que o CLT também cumpra com as obrigações, com as regras da empresa, né? Pode, por exemplo, aplicar punições como advertência, suspensão, né? Em caso ali de descumprimento de alguma normativa da empresa ou quando o serviço não é realizado a contento. Muito legal. Não, é legal tirar essas dúvidas, assim, porque até para o empresário que está ali agora. E agora você falou uma coisa que eu preciso tirar dúvida. Então, isso nós estamos falando de uma empresa. Agora, já vou transferir agora para casa. Eu quero ter uma pessoa que trabalhe na minha casa, certo? Na parte da limpeza. Se ela tiver mais que 2 vezes por semana, como que funciona? Aí tem que registrar em carteira. Tem que registrar em carteira. Isso é realmente uma dúvida muito recorrente, Dudu, porque ontem mesmo atendi um cliente que me perguntou sobre isso. Eu tenho uma babá aqui que vem ficar com meu filho, só que ela vem só 3 vezes na semana. Será que eu tenho que fazer alguma coisa, tipo de contrato e tal? Tem que registrar em carteira. Já virou um vínculo. Exatamente. Quantas vezes por semana vira vínculo? Acima de 2 vezes na semana. 2 vezes vira vínculo. Até 2 vezes já tem vínculo. Isso. Então, só se fosse uma vez por... Até 2 vezes na semana não tem vínculo. Não tem Daí vínculo. é constatado como diarista, né? Seja babá ou seja realmente empregada doméstica da faxina, né? Da faxineira. 3 vezes por semana. 3 vezes por já semana. Virou vínculo. Exatamente. Então, outra dúvida recorrente. Mas ela vem aqui e fica 2 horas, 3 vezes por semana. Não interessa. Não interessa, porque a lei é bem clara que é a frequência semanal que determina não é o tipo de carga contrato. Não é a carga horária. Não é carga horária, né? Não. Nossa, eu já tive um caso, Dudu, que foi muito interessante. A diarista ia todos os dias, mas ficava 1 hora. Ia de segunda a sábado, ficava 1 hora na casa dessa pessoa. E realmente ela entrou com uma ação depois de reconhecimento de vínculo, tivemos que... Complicou. O mais certo é registrar, né, doutora? Passou, se você quer mais que 2 vezes por semana, registra, acaba o teu problema, segue, paga certinho as pessoas. Porque eu falo o seguinte... graças a bom Deus, eu nunca atrasei um dia meus funcionários. Nunca. Mas eu não fiz mais que a minha obrigação. Eu falo para meus funcionários. Eles falam, caramba, eu tô com você há tanto tempo, nunca você atrasou. Cara, eu só não fiz mais que a minha obrigação. Como eu devo exigir de você o que você tem que produzir para mim, né? Então, existe uma balança para os dois lados. Eu pagar em dia é minha obrigação. E você fazer a tua função certa é a tua obrigação. Então, acho que é justo, né, doutora? Sim. E nesse sentido, Dudu, que você mencionou, realmente é um pensamento muito interessante, porque existem obrigações que são, digamos assim, óbvias do contrato, né, como pagar salário em dia e o funcionário executar ali o serviço para qual ele está sendo contratado, né, ou chegar no horário, por exemplo, também está dentro do contrato dele. Mas existem algumas... Como que eu posso extrair mais dessa relação? Como eu posso ter o melhor do meu funcionário aqui, né? Então, hoje, muitos empregadores têm essa preocupação, né? Mas como que eu posso incentivar mais os meus funcionários, né? Como eu posso ali ter um ambiente de trabalho mais bacana, né? Então, a gente pode também instituir, por exemplo, uma política de premiação, né, na empresa que vem justamente... agraciar, reconhecer o trabalho extraordinário, o além ali, né? Porque, é claro, você contrata um funcionário, você quer que ele chegue no horário, né? Você quer ali que ele faça o que você está pedindo, só que se ele fizer mais, nada, e se ele fizer não melhor, agrado a mais, por que não reconhecer? Exatamente. Funcionários bons tem que ter, tem que ser o diferencial dele, tem que ter você tem que dar uma motivação para o funcionário bom, né? Porque eu falo o seguinte, uma empresa, no meu ponto de vista, uma empresa, se o cara achar que só ele vai crescer, e sem estar com o conjunto, ele não cresce. Entendeu? Eu acho que o conjunto faz ele crescer muito mais rápido. Processo muito mais rápido. Entendeu? Então, eu acho que qualquer empresário que está nos assistindo agora, eu acho o seguinte, eu acho que você tem que valorizar sempre o seu empregado, dar para ele todas as condições básicas, mas por que não dar mais para ele? Porque é o seguinte, imagine ele chegar no final de semana e falar assim, amor, olha, isso aqui eu ganhei da empresa a mais, eu tive uma gratificação pela empresa. A mulher, qualquer um vai falar assim, cara, essa empresa, você tem que valorizar a empresa, porque uma pessoa que é empregado não valorizar a empresa não vai para frente. E se você tiver o conjunto completo,
cara, fica muito mais fácil trabalhar, né? Exatamente. E, Dudu, isso é realmente algo muito importante que as pessoas tenham essa ciência, né? Porque o empregado tem que pensar, a empresa está pagando o meu salário. Eu tenho comida na minha mesa aqui porque eu tenho o meu salário que a empresa está gerando para mim, que é a empresa que está me pagando e está colocando comida na minha mesa, né? Eu estou conseguindo tirar férias, fazer uma viagem com a minha família, fazer uma pós-graduação, uma faculdade, um curso, né? Tudo graças ao salário que a empresa está gerando essa oportunidade para mim, na minha vida. Então, à medida que eu executa um bom trabalho e a empresa se desenvolve mais, então né, eu vou ter mais perspectivas melhores. Dos dois, né? Uhum. A empresa tem autocrescimento e o funcionário tem autocrescimento também. E é importante que o empregador, que o empresário, quando ele vai fazer justamente esse reconhecimento, né, agraciar ali um funcionário que teve uma performance superior ali ao esperado no mês, né, e tudo mais, ele faça isso de maneira correta perante a nossa lei. Porque senão, o que a gente vê, né? Pagamento lá em dinheiro, depois é reconhecido como pagamento por fora, aí depois tem uma condenação trabalhista, daí ele, poxa, eu queria ajudar esse funcionário aqui, queria, né, remunerar ele a mais, né, dar um pagamento ali a mais, porque ele foi realmente muito bom aqui para a empresa, só que eu não sabia como fazer isso, acabou fazendo errado. Né? Então, é exatamente isso. Quer fazer? Vamos fazer de forma correta. Né? Vamos fazer de forma segura para que depois não tenha nenhum tipo de condenação trabalhista, né? Que pode, né, pegar ali é verdade. uma boa fatia porque da empresa. empresa. Igual você falou, a empresa foi lá e ajudou. Tem muita gente que vai lá e ajuda a pessoa mesmo, dá tudo a pessoa e a pessoa vai lá e ainda, como diz, dá uma facada nas costas das pessoas e fala assim, mas eu fiz tudo por ele. Tem gente que deu casa, deu carro, fez a vida da pessoa transformar, ganhou. Não adianta. Então, se você fizer tudo pela lei, acaba o problema. Não é verdade? Faz pela lei. Ó, se eu ganhei, te dei a mais, vamos fazer pela lei. Como que faz? Como que funciona? Então, pronto. Ele vai ficar feliz, a empresa vai ficar feliz, e se um dia ele sair, a empresa tem toda a proteção. Exatamente, está, né, respaldada, né? Então, se houver qualquer questionamento judicial com relação ao pagamento, né? Foi feito um pagamento de forma equivocada, que a gente tem lá comprovação. Não, a documentação está certinha, o pagamento foi feito de forma correta, não foi nada feito por baixo dos panos, né? De forma equivocada aqui. Então, você vai ter muito mais chances de ter êxito no teu processo trabalhista. Né? Essa é uma grande preocupação também dos empresários, né? Meu Deus, mas eu vou ter custo com o processo trabalhista aqui de contratação de pessoal e tal, vão me colocar no pau, né? Como o pessoal fala, né? É verdade. É verdade. Mas, realmente, receber um processo faz parte do risco de qualquer negócio. Então, a partir do momento que você abre uma portinha na esquina, Dudu, você pode ser processado por qualquer pessoa. Eu já tive processo que eu já tive que fazer defesa para uma empresa que a empresa nunca viu o sujeito que estava processando a empresa. Nunca viu, não conhecia, nunca trabalhou, nunca prestou serviço. O cara entrou com uma Fizemos uma investigação na empresa, perguntamos para todos os funcionários, para cliente, ninguém sabia quem que era aquela pessoa. Então, é um risco que qualquer empresário pode correr, né? De realmente receber um processo. Só que, qual que vai ser a diferença? Se você tiver toda a documentação certinha, a tua chance de êxito no processo é muito maior. Eu tive todos esses anos da minha vida, eu tive duas ações trabalhistas. Uma eu ganhei e a outra eu perdi R$1.500. A pessoa tinha pedido 30 mil, perdi R$1.500. Porque eu sempre tento levar o máximo possível, certinho, e ser correto com as pessoas. Tem que ser correto, claro, né? Tem que ser certeza. correto, não pode. Então eu acho que eu, como empresário, também peguei pessoas também, como eu vou falar assim, decentes, né, doutor? Porque tem pessoas que ganha tudo, recebe tudo e ainda quer avacalhar com a empresa, né? Quer ser injusto com a empresa, não é verdade? Exatamente. Quer ser injusto com a empresa. Isso também faz parte, né, do manejamento do risco ali, né, da gestão do risco ali do teu negócio. Então, se, por exemplo, a empresa recebe ali uma notificação de ação trabalhista ou tem algum risco de receber uma ação trabalhista, a gente pode tomar outras medidas justamente para evitar que chegue nesse ponto. Né, porque, tem como fazer isso, doutor? Sim, com certeza. Porque a gente sabe, né, que tudo significa um custo, né, um investimento para a empresa. Então, a partir do momento que recebe um processo trabalhista, vai ter custo com custos judiciais, honorários advocatícios, né, o custo de manter o próprio processo ali, né, e na Justiça do Trabalho demora também, não, são uns 2 anos, né, pergunta do milhão, né, todo mundo quer saber, né, quanto tempo vai demorar meu processo, né, em torno de uns 2 anos, então, realmente tem que ponderar tudo isso, colocar tudo na balança, até que ponto vale a pena manter, né, o risco dessa ação trabalhista, ou até que ponto a gente consegue mitigar, né, reduzir esse risco de outras formas.
Legal, doutor. Não sabia que tinha como precaver já antes. Sim, Tem como sim. correr atrás. Muito legal mesmo. Então, outra pergunta, doutor. Claro, estou aqui para fazer pergunta. O gerente, quando o gerente ele tem um cargo diferenciado, né? Ele é um cargo de confiança, correto? Ele, vamos supor, ele não tem hora extra ou tem hora extra. Como que funciona? Boa pergunta. Essa é uma pergunta excelente mesmo, porque o que a gente observa, né? Às vezes a pessoa ganha ali só a nomenclatura, né? De gerente. Mas, efetivamente, quais são as atividades dela de gerência, né? Quais são os poderes dela enquanto gerente? Sim. Ela pode aplicar advertência, pode aplicar uma suspensão, pode, às vezes, dizer quando que o funcionário vai tirar férias ou não vai tirar férias, pode, às vezes, contratar ou demitir alguém, fazer realmente um trabalho de gestão ali dentro da empresa. Ela tem que ganhar uma gratificação superior que tem que estar anotada na carteira de trabalho dela, né? Essa gratificação tem que estar anotada na carteira de trabalho dela justamente porque ela não recebe hora extra. Certo. Então, esse cargo de gerência, que tem esses poderes superiores, né? Ali de justamente fazer essa condução ali das equipes, né? De mandar embora ou de contratar pessoas, né? De fazer essa gestão ali das equipes do dia a dia mesmo. Ela tem que ter uma gratificação do cargo ali, da confiança, né, que tem que estar anotado no contrato dela, né, na carteira de trabalho, né? Tem que constar também ali no holerite, né? E ele é gerente. Ele é gerente, daí não bate ponto. Não bate ponto. Daí ele tem um ganho maior, lógico, ele tem que ter um ganho maior que os outros funcionários, senão não vai dar... Não vai justificar, né? Não vai justificar que ele está correto. Exatamente. Que é uma responsabilidade maior, né? E outra coisa, vamos supor, mandei o gerente, fazer todas as perguntas, mandei o gerente embora. Ele tinha toda essa função, tá no lirito, tá tudo certo, mas ele chega e fala lá na frente do juiz, da Vossa Excelência lá, e fala o seguinte: não, mas eu não tinha esse poder. Os outros funcionários, eles podem ser ouvidos como prova, como testemunha? Testemunha podem. Pode, e tem valor. Porque às vezes quando eles já são funcionários da empresa, às vezes quando a empresa, você tem que ir lá, ele tem valor perante ao júri? O funcionário e como testemunha da empresa? Vamos supor, tem um gerente, daí vamos supor, tem mais 5, 6, 10 pessoas que trabalham para essa empresa. O gerente foi mandado embora, ele chega pro juiz e fala assim: não, eu nunca tive poder nenhum de mandar embora, eu só tinha lá escrito lá no lirite, eu não tinha nem mandava embora nem contratava. Tá, mas todos os outros funcionários da empresa estão ali, estão de prova que ele mandava embora, ele fazia o que ele queria na empresa, ele tinha o poder de fazer na empresa. Ele vale como testemunha, funcionário? Sim, com certeza. Daí a empresa tem que convocar esse funcionário como testemunha dela para levar em audiência para que ele conte, né, dê o depoimento dele de como que era a realidade do trabalho desse gerente. Que o gerente a quem você se reportava sobre férias, sobre faltas, né? Se o gerente ele aplicava advertência, aplicava suspensão, você já viu ele contratando ou demitindo alguém? Né? E ele tem, então, perante o júri, ele tem poder. A testemunha pode ser da empresa. Sim, a testemunha. Porque às vezes quando eu fico pensando o seguinte: eu vou mandar o Alessandro vai lá, porque ele trabalha para mim. Ele tem medo de perder o emprego. Não, você quer que eu fale que ele fazia isso? Fala. O juiz não determina, entendeu? Essa é a pergunta. É que daí o juiz vai fazer várias perguntas, né? E além disso, quando uma pessoa vai prestar depoimento enquanto testemunha, né, em juízo, né, perante o juiz, ela afirma um compromisso. Não é crime, ela assume um compromisso, que se ela faltar com a verdade, ela pode ser processada por crime. É um crime daí mentir. Isso. Né? Realmente prestar um depoimento falso como testemunha é um crime. É um crime. Boa, é bem grave mesmo. E você acha que, então, uma empresa, vamos supor, o que seria o ideal para ela? Ter uma política interna? Muito. Isso muito é importante? Então, o cara montou uma empresa, ele tem que ter uma política interna para poder ter o segmento dele. Isso. Tem como você explicar para a gente como funciona? Sim. Por cima? Dudu, eu sempre digo que a gente tem que pensar, né, que cada casa tem determinadas regras, né? Na tua casa, com a tua família, você tem as suas regras de funcionamento, o que é a responsabilidade de cada um. Um vai lavar a louça, outro vai limpar ali o quarto, né? Ou um vai fazer mercado, né? Cada pessoa tem as suas responsabilidades, os seus compromissos, né, dentro da sua família, da sua casa. Por que seria diferente na empresa? Né? Na empresa também nós temos nossos compromissos, nossas regras, os comportamentos que são esperados, os comportamentos que não são admitidos. Então, só que o que não se pode perder
deixar tudo isso só no falatório, né? Porque funcionário vem e vai, né? As equipes mudam, a empresa vai crescer. Então, é essencial que você tenha tudo isso por escrito, né? Fazer um regimento interno, um código de ética, um código de conduta na sua empresa, para que você coloque ali quais são os comportamentos que você espera do teu funcionário, quais são os comportamentos que são proibidos no ambiente de trabalho, né? Então, alguma recorrência, né, que as empresas sempre me perguntam, a utilização de telefone celular no ambiente de trabalho, o telefone ficar no WhatsApp no horário de trabalho, tudo isso a gente pode colocar regras de utilização, né? Por exemplo, eu vou utilizar aqui um computador da empresa ou um carro da empresa, tudo isso também pode ser objeto de código de conduta, né? Como eu tenho que conduzir essa utilização desse equipamento, né? De forma justamente a preservar, né, ali tanto a empresa quanto o direito do funcionário, porque o funcionário já sabe o que é esperado dele e o que não é esperado dele no ambiente de trabalho. Um exemplo, né? Eu já peguei uma empresa que uma vez aconteceu da seguinte forma, recebeu um processo porque a empresa mandou duas funcionárias embora porque uma estava batendo cartão ponto para outra, anotando lá o ponto para outra. Só que a funcionária alegou que ela não sabia que isso não podia ser feito. Porque não tinha um regimento. Não tinha lá um regimento, né? Nunca ninguém falou que somente ela tinha que anotar o ponto dela. Aí chegou na Justiça do Trabalho e foi, infelizmente, essa justa causa foi revertida, né? E a empresa perdeu o processo. Porque realmente não tomou essa precaução de manter os registros, de fazer reunião de alinhamento com os funcionários, de mostrar para eles, esse aqui é o nosso código de ética, vamos ler juntos. Isso faz sentido para você? Né? Ficou com alguma dúvida, né, sobre... Eu ia perguntar uma coisa dessa, doutora. Então, a pessoa uma empresa faz até desculpe interromper, a pessoa faz um regimento. O ideal, ela dá para uma cópia para todo mundo que a pessoa assine como que é o regimento da empresa? Sim, tem validade? Sim. Seria o ideal, né? Sim. Porque daí a pessoa fala, não, você não me deu nada, e você não fez a reunião, não sabia disso aqui. Se ele der um regimento, antes a pessoa assumir o cargo lá, não interessa qual seja o cargo, assumir o cargo, você está levando o regimento, estuda sobre o regimento, se você aceitar o regimento, você está contratado na empresa, assina aqui e é assim que funciona. Esse tem uma validade boa? Sim. Eu sempre digo para os meus clientes de consultoria, Dudu, que quando você contrata alguém, a pessoa está em período de experiência, né? Esse período de experiência que ele, como se fosse um período de namoro ali, tanto para a empresa conhecer o perfil do funcionário, quanto para o funcionário conhecer a empresa. E nada melhor do que aproveitar esse momento do início da contratação e já mostrar para ele, esse aqui é o nosso código de ética, o nosso código de conduta, aqui você tem todos os regramentos aqui da empresa e recolher um recibo de que ele, né, que ele assine um recibo de que ele recebeu uma cópia. Né, que ele teve acesso, né, que ele recebeu uma cópia, que ele leu e que ele tirou dúvidas, que ele pôde tirar dúvidas ali com a pessoa do RH, ou do financeiro, ou com o próprio empresário que está fazendo essa contratação, justamente para que ele tenha ciência de quais são as regras aqui que vão valer dentro dessa empresa, né, dentro dessa família que eu estou entrando, e se eu tenho dúvidas sobre isso e se isso faz sentido para mim. Porque o funcionário, pensando na carreira dele, né, na perspectiva dele também, ele também está em um período de experiência com a empresa para ver se aquele trabalho... Exatamente, se aquele trabalho faz sentido para a minha carreira. Então, é uma via de mão dupla, né? Então, a empresa também tem que ter muita ciência, muita consciência para aproveitar o melhor esse período de 3 meses, né, desse contrato de experiência, para não fazer contratações erradas, sabe, não acabar, porque é um custo muito alto, né, você contratar um funcionário, treinar, dar toda a parte prática ali para ele, fazer imersão e conscientização e documentação, e faz registro em carteira, tudo depois, contratei errado, né, então tudo isso realmente a gente pode, faz acompanhamento, né, em consultoria trabalhista, né, com advogados, também para orientar a forma de comunicação com o funcionário, né, como se comunicar de uma forma, né, efetiva, sem acabar gerando uma assédio, um dano moral. Tem isso aí também, assédio, qualquer coisa hoje também, né? Doutora, qual que é a tua... quais são as ações mais cabulosas que você já pegou aí, doutora? Falar assim. Olha. Uma ação assim que você ficou indignado da pessoa ter ganho, assim, indignado porque a empresa fez tudo certo e às vezes quando dá vontade de esganar as pessoas. Pode falar? Foi essa. Olha, já teve, assim, nesses 7 anos de advocacia, que você ficou indignado. Trabalhista, eu já vi muitos casos, assim, tenebrosos, mas teve um em especial que me surgiu agora à mente, que realmente me marcou.
de uma empresa, que eu fazia o atendimento dessa empresa, e ela me procurou tão somente quando chegou o processo trabalhista. Aí vamos analisar, né? O que aconteceu com esse funcionário para ele entrar com processo contra a empresa? Ele foi mandado embora por justa causa porque ele foi flagrado dormindo aqui no ambiente de trabalho. Aí a gente fica pensando assim, nossa, mas dormir no ambiente de trabalho, né? É algo óbvio que não pode ser feito, né? Porque a pessoa está contratada ali para executar uma atividade, né? Não para dormir. E após toda a parte da instrução do processo e tudo mais, a Justiça do Trabalho entendeu que a empresa não comunicou para ele que ele não poderia dormir no ambiente de trabalho, que não havia nenhuma advertência prévia sobre isso, ou uma suspensão, ou um código de ética, um regimento interno, ou alguma regra que fosse evidenciado para o funcionário que ele não poderia dormir naquele horário, naquele ambiente. Né? Então, a Justiça do Trabalho entendeu por anular a justa causa e determinar que a empresa fizesse todos os pagamentos da rescisão para o funcionário. Mas eu vou falar o seguinte, o cara para ser empreendedor nesse país aqui é complicado. É muito complicado. Eu vou falar o seguinte, doutor. É que eu vou falar assim, ó. Não estou falando todos, porque igual toda parte tem o cara que entende a empresa, mas o cara que é ali o juiz, ele tem aquele salário dele, ele não sabe o que um empresário sofre para trabalhar, para ter uma empresa funcionando, para dar sustento para as outras pessoas, entendeu? É complicado. Eu acho. Então tá bom, vou comprar um beliche. Então, devia falar, doutor, eu acho que ele merece um beliche ou uma cama king size, né? Fala, com um lençol, sei lá, cara, não pode ser verdade, né, cara? Não dá para entender, né? Ai, Dudu, mas é complicado você discutir, né? É difícil mesmo. Eu entendo essa frustração, né? Essa angústia, porque realmente não é fácil. Não é fácil ser empresário e por isso que eu sempre recomendo, né? Busque bons profissionais para te orientar, porque o empresário, ele tem que focar no seu negócio, tem que focar ali em vender seu serviço, vender seu produto, em fazer realmente o seu negócio acontecer. E as questões acessórias, né? Como essa parte de contratação de funcionário, né, condução ali das relações de trabalho, né, contratar profissionais que venham te auxiliar, um bom contador, um bom advogado, né, um profissional ali de RH justamente para fazer as contratações, né, alguém que realmente venha te auxiliar também nessa parte de financeiro ali da empresa, para que você foque no teu produto e no teu serviço. Então é essencial para o teu desenvolvimento enquanto, né, o desenvolvimento enquanto empresário, ter essa conscientização, né? Porque é impossível você ter conhecimento sobre todas as leis, né, sobre todos os procedimentos, sobre todas as regras. E se ele começar a se preocupar com cada detalhe, não contratar as pessoas especializadas em cada área, ele vai perder o foco dele, que é o principal, que é vender o produto dele ou a mão de obra dele, entendeu? Daí ele está perdendo o foco dele principal. E não é, ele tem que ter o advogado, igual você falou, tem que ter do RH, tem que ter o contador bom, tem que ter o financeiro, que cuida dessa parte, cada um faça o seu papel. Exatamente. E segue o baile, igual você falou. Tem hora que dá, é triste, mas é verdade, né? Tem que, infelizmente, o cara tem o direito de dormir no trabalho. Acho que agora, a partir de hoje, nós vamos dar 3 horas de direito a dormir no trabalho. Não, é brincadeira, né, cara? Tem umas coisas, mas quem somos nós para julgar? Se eles acharam que está tudo certo, é assim que funciona. Infelizmente, mas né? deixa qualquer profissional um pouco triste, né? Triste da área, porque está ali lutando, você lutou e mostrou, ó, realmente ele dormiu no horário de trabalho. Que isso, pessoal? Vai dormir. Sim, tinha câmera, cara, filmando, tá certo, sabe? a pessoa dormir na hora de trabalho? Não pode, cara, é umas coisas assim, mas vamos fazer. Tem hora que, como empreendedor, não como o cara que está no podcast agora fazendo a entrevista, mas como empreendedor tem hora que graças a Deus eu nunca tive problema trabalhista assim, só tive essas 2 ações aí e fui bem decidido resolveu tudo certo, mas é de ficar triste. Doutor. E também nesse sentido, Dudu, o empreendedor, o empresário, não pode ter medo, né? Agora eu tenho medo de entrar em processo contra mim, então não vou crescer. O que eu atendo de empresários que daí tem medo, não quero mais fazer contratação porque agora eu tô com medo. Não quer abrir uma filial porque tem medo que vai precisar de mais mão de obra. Então, acabam limitando o próprio crescimento, né, o próprio faturamento, né, a possibilidade de prosperar mais, de vender mais, de ter mais clientes e tudo mais, porque tem medo de contratar. Então, isso não pode acontecer. Não pode. Não, eu nunca, por isso que eu nunca paro, eu falo o seguinte, cara, eu acho que aí tem que contratar a doutora Juliana, vai lá e resolve esse problema, tem que contratar o Zezinho, que é da parte de RH, tem que contratar o Joãozinho, que é do financeiro,
e fazer uma equipe maravilhosa, porque igual no começo do programa eu falei, eu acho que a hora que se tiver aquela motivação da empresa, que o cara tem medo de perder o emprego daquela empresa, porque a empresa é uma empresa que ajuda ela, ter a mão das duas, igual você falou, tem que ir e voltar, né? Não é só ficar só para, não, é só para a empresa o benefício, tem que assistir que o funcionário que é um funcionário que luta pela empresa, que trabalha pela empresa, que está todo dia agradecendo a Deus por estar naquela empresa, eu acho que esse cara tem que ter um benefício mesmo. A pessoa tem que ganhar mais, ela tem que crescer junto com a empresa. Sim. Esse é o diferencial. Então, uma das ações mais que deixou a doutora indignada foi o da pessoa dormir. Doutora. E infelizmente, quando esse processo chegou para mim, né, a empresa não fez aquele trabalho prévio, né, do preventivo, que eu sempre falo, né? Eu bato muito nessa tecla do preventivo. Porque esse acompanhamento, né, ali do diário, né, realmente dessas dúvidas do RH, dúvidas ali sobre, nossa, aconteceu tal situação aqui com o meu funcionário, o que eu faço? Né, é justamente nesse momento que serve essa consultoria trabalhista para que o advogado consiga ali te orientar exatamente o que fazer, o que não fazer e como registrar isso de forma adequada, justamente para que você tenha o seu dossiê, né, todo ali montado, para que quando tem a ação trabalhista você tem toda a documentação para apresentar. Né? Você não está devendo nada, nenhum documento para a Justiça do Trabalho. Então, esse é um grande diferencial também. Então, muitos clientes acabam... um pouco a empresa também, né? Você faz igual, você contrata a doutora, ele faz antes uma prévia, como que vai ser a partir de hoje uma empresa? Na minha empresa, não quero que a pessoa durma, já escreve lá. Qual que seriam os pontos principais para uma empresa escrever no dossiê dele? O que a doutora colocaria? Você pode falar tudo, doutor, fala só um pouquinho, senão daqui a pouco, né, as pessoas fazem sozinho. Só o que seria o ponto principal? O que eu vejo hoje, de muitas dúvidas que são recorrentes, que as pessoas me procuram justamente para fazer um regimento interno, é questão de celular, utilização de celular em ambiente de trabalho, utilização de celular nas atividades profissionais, né? Às vezes tem muito funcionário que para de fazer um atendimento para atender ligação pessoal, né? Para atender telefone pessoal. Então, essa é uma questão também que é muito recorrente, que eu tenho colocado com frequência em regimentos internos que eu faço para as empresas, né? Então, celular, faltas, apresentação de atestado médico. Tem muito atestado médico mandrake, né, doutora? Muito, falsificação de atestado médico. Então, nessa parte da consultoria, do preventivo, né, eu oriento também as empresas, olha, como que você faz para você descobrir se esse atestado é verdadeiro, se é falso, né, como que faz para você fazer essa gestão de atestado médico, né, com os seus funcionários ali na empresa, para verificar se realmente, de fato, é um caso que tem que ser falta abonada ou não, que não, essa falta não precisa ser abonada. Então, essa questão de atestado médico é bem frequente também, né, de faltas em razão de falta médica ou não, né, ou faltas por outras motivações. Então, isso é bem frequente. Então, seria faltas, celular. Outra questão também, se a empresa dá equipamentos para você. A empresa está me dando celular, está me dando um computador aqui, está me dando um veículo para utilizar, ou vestimentas, né, um uniforme especial, está te dando algum benefício ali para você utilizar. Como eu vou utilizar aquilo da melhor forma possível? Né? Isso é muito interessante. Então, eu acho que é o seguinte, primeiro de tudo, agora vamos vender o nosso peixe, né? O meu não, o seu, né, doutor? É o seguinte, eu acho que uma empresa mesmo que tem, não interessa a quantidade de funcionários, né, doutor? Eu acho que ela merece, ela tem que contratar uma empresa, um advogado trabalhista que cuide dessa área, que dê aquela segurança maior para ela, tipo, fazer um dossiê. Quer entrar na minha empresa? Tudo bem, você tem 3 meses de experiência. Todo mundo tem 3 meses de experiência, né? E se a pessoa, vamos supor, eu sou um pouco leigo nessa parte, tá bom, doutor? Eu contratei a pessoa, eu tenho 3 meses de experiência, tá ali, contratei 3 meses, eu não gostei dela, mandei ela embora. Tem algum custo, tem cargo, tem muita coisa para ela ou não? Como, tem vínculo para isso aí? Tem vínculo? A partir do momento que você contrata alguém como CLT para fazer a experiência, você tem que anotar em carteira. Tá? Então, isso tem que ficar registrado no mesmo dia, entrou amanhã, tem que estar lá. Exatamente. A empresa começou a trabalhar, tem que fazer o registro em carteira. Certo. Então, se a empresa fizer com ele um contrato de 3 meses direto, ela vai ter que pagar os dias que ela não utilizar, né? Certo. Metade dos dias que ela não utilizar para o funcionário. Então, digamos assim, ela fez um contrato direto com ele de 3 meses cheios e ela utilizou, né? Ele trabalhou apenas 1 mês. Ela vai ter que pagar metade dos demais dias, né? Indenizados para o funcionário. Certo. Porque é como se ele tivesse a expectativa de receber aquele contrato
mas a empresa terminou antes. Não gostou Não dele, gostou terminou dele, antes. terminou antes. Então, até nesses detalhes do dia a dia que o empresário também tem que se atentar. Então, será que não vale mais a pena pro teu caso, pra tua empresa, a gente fazer um contrato de 30 dias? É isso que eu ia falar, dá pra De fazer em 30 45 dias? Dá pra fazer... Depende também da convenção coletiva. Então, até isso, esse detalhezinho tem que saber analisar. Então, a convenção coletiva que se aplica ao seu negócio, ela estabelece algum mínimo, algum máximo ali de dias que a gente pode utilizar aí de contrato de experiência. Então, por exemplo, tem uma convenção coletiva especial que diz que o contrato de experiência tem que ser no mínimo 45 dias. Né? E tem outras que dizem, não, 30 dias tá ok. Contratei para 45 dias, doutor. Você já me falou, mas vou só reforçar. Contratei para 45 dias. A empresa, lá você falou que tem que ver o regime. Como que é? Não, desculpa aquela pergunta. Convenção coletiva? Convenção coletiva. 45 dias, esse é o mínimo. Beleza, contratei ele. No outro dia eu já detestei o cara, mandei ele embora. Eu tenho que pagar sobre a expectativa do contrato dele de 45 dias, correto? Isso. Mas não os 45 dias completos, né? Vai pagar metade do tempo que ele deveria cumprir. Caramba. Será que tem gente que vive só falando que não... Se fizer uma pergunta chata, o doutor não vai falar nada. Mas tem cara não, mas fica à vontade. Tem cara que é folgado, né, cara? Nada contra, porque eu também já fui. Então, eu sempre fui um cara dedicado. Se eu vou trabalhar naquela empresa, eu luto pelaquela empresa, batalho pelaquela empresa e quero que aquela empresa vá para frente, porque se aquela empresa for para frente, com certeza, for uma empresa boa, eu vou para frente. Sim, concorda comigo? Claro, com certeza. Então, eu acho que tem que falar para os trabalhadores, tem muita gente que quer trabalhar e fica assim, aí eu trabalho 6 meses, eu sou mandado embora, recebo, como que é lá que recebe? Seguro? Seguro. Tem isso, é cada 6 meses, né? Se a pessoa trabalhar 6 meses na empresa, ela não recebe o seguro? Na verdade, o seguro-desemprego ele tem diversas regras. Então, é analisado, né, pela Caixa quantas vezes você já recebeu o seguro-desemprego anteriormente, qual foi o prazo do teu último seguro-desemprego. Então, não é assim, né? Vou trabalhar cada 6 meses e recebo o seguro-desemprego. Eu achei que era assim, doutor, que eu trabalho 6 meses, vou embora, recebo o seguro-desemprego. Eu trabalho 6 meses, vou embora. Pelo menos a Caixa vê isso aí. Não, vê, com certeza. Eu achei legal. É contra o governo, para daí eles verem tudo certinho. Nossa, e esse tópico que você levantou é algo também contra o governo, tudo bem importante a gente ressaltar, né? Que tem o famoso acordo, né? Sempre tem um funcionário que pergunta lá pro patrão, né? Tem como você me mandar embora para eu pegar o meu seguro, sacar meu FGTS? Então, não façam isso. Não façam isso, empresário, não façam isso. Você está dando um tiro no próprio pé, não é isso? Exatamente. Muito... Hoje em dia, isso é muito amador. Né? Sendo assim, bem franco, isso é muito amador. Por quê? Porque a empresa está assumindo um risco muito alto, totalmente de forma desnecessária. Não precisa assumir esse risco. Existem outras formas de você entrar em um ajuste com o funcionário na hora do desligamento que não seja tão pesado para a empresa e nem para o funcionário, né? Como um pedido de demissão. Mas, por exemplo, a dispensa por comum acordo, né? Existe uma modalidade de rescisão só para isso. Né, que realmente não tem essa questão do seguro-desemprego, né, pode movimentar uma parte do FGTS que está lá depositado, né, isso tem uma segurança maior para a empresa. Mas aquela questão, né, que todo mundo fala, não, mas eu devolvo a multa, né? Nossa, não faça isso, porque o que eu já peguei de ação trabalhista de empresários que tentaram ajudar o funcionário ali, dando o acordo para ele, né, e tal, e recebendo de volta, né, ou não pagando, né, a multa dos 40% do FGTS, olha, é brincadeira. É um risco muito grande. É um risco muito grande. Desnecessário, né, doutor? Caramba, eu falo uma coisa, seja só justo, né? Seja só justo, faça o que é certo pela lei. Se é o certo, mandou embora ou não tem acordo. Não, é isso aí, acabou, não tem acordo. Porque você está fazendo... Você está infringindo a lei. Se está infringindo a lei, você vai pagar mais tarde. Você pode pagar muito mais tarde. Exatamente. Então... E outra, se for constatado num processo trabalhista, por exemplo, que essa dispensa por acordo foi fraude, né? É um crime isso. E a empresa vai responder. Então, essa é outra situação que ninguém pensa, né? Que se depois for constatado que foi realmente uma dispensa fraudulenta ali, né? Só para o funcionário ter acesso ao seguro-desemprego e ao FGTS, é uma dispensa fraudulenta. Caramba. Não vale a pena o risco, né, doutor? Então, você que é empresário, agora presta atenção. Ó, igual eu vou repetir pela terceira vez, que eu fico focando quando eu falo a terceira vez. Ó, você que é empresário, você tem que prestar atenção, você tem que contratar pessoas ideais, pessoas profissionais na área, como a doutora Juliana, que vai te dar todo o suporte da empresa, né, doutora? Com certeza. Fazer um dossiê,
para você ficar mais seguro, né? Não quer dizer que está seguro, né, doutor? Sim. Mas você vai ficar mais seguro, fazer as coisas certinhas, recolher o imposto, pagar as pessoas certas, não fazer nada errado, não mandar uma pessoa embora e falar que depois que você fez o acordo, isso, cara, isso aí, já escutei isso de funcionário, comigo não tem isso. Não tem acordo. Não tem, para quê? Para quê, né? O que tem que ser certo, né, doutor? E o que se falava para o empresário? O que é o ponto fundamental para o empresário saber, doutor? Lógico, consultar um profissional, mas o ponto fundamental que já falou para mim há um tempo atrás do dossiê. Então, celular hoje deve ser uma das maiores causas para demissão, não é? Ou está falando errado? Eu acho que a utilização do celular pessoal ali no ambiente de trabalho traz muito desgaste. Né? Porque daí o funcionário desvia a atenção do serviço, do atendimento ao cliente, às vezes faz preenchimento de informação errada, acaba gerando um prejuízo para a empresa, né? E a empresa, se não tem aquilo claro para o funcionário de que é proibido utilizar o telefone celular, como que a empresa vai punir alguém se ela não tem essa regra clara para o funcionário? Ninguém falou, né? Ninguém falou nada. Mas só falar não adianta, né, doutor? Não, tem que ter por escrito. Por escrito. Por isso que eu bato muito nessa tecla, né? Tem que ter um regimento interno, um código de ética, né? A pessoa não cumpriu o código de ética, o teu funcionário ali no dia a dia, né? Foi flagrado várias vezes utilizando o celular, tem que aplicar advertência por escrito. Por mais que você converse com ele, como que você vai registrar que você teve essa conversa? Tem que ter tudo por escrito. Para justamente você se resguardar enquanto empresário, você resguardar o teu negócio, a tua empresa, né? O que eu vejo também, né? Muitos empresários eles ficam com medo. Ai, não, mas eu não quero aplicar uma advertência, uma suspensão no meu funcionário, porque depois ele vai ficar chateado. Porque depois eu vou gerar aqui uma situação chata no meu ambiente de trabalho, né? Com a minha equipe. Não, tem que ser profissional. Né? Estamos aqui para prestar um serviço, para trabalhar. Né? O que está sendo esperado de você? Você sabe qual que é a regra? A regra da empresa é que foi entregado aqui para você, quando você foi contratado, que não poderia utilizar celular em horário de expediente, vocês não estão cumprindo essa regra, então você vai ser punido por isso, vai levar uma advertência por escrito. Reincidiu, outra advertência. Reincidiu, suspensão. Vai ter desconto lá no salário, desconto de DSR, né? Descanso semanal remunerado, né? Vai começar a doer o bolso. Não, quando dói o bolso eu já sinto. Então, depois da terceira advertência vem a suspensão, correto? Você não pode mandar por justa causa já na terceira? Pode, se quiser. Pode, se quiser. Mas o ideal, assim, nesse tipo de situação, você fazer 1, 2 advertências, aplicar uma suspensão, suspensão de 2 dias, aí de justa causa. É justa causa. Para a gente justamente construir um embasamento de que o funcionário foi notificado por diversas vezes daquele erro que ele estava cometendo. E não adiantou nada. Não adiantou nada, não se corrigiu. Né? Porque a gente tem que pensar, para que serve essa punição? Para que o funcionário tenha a chance de corrigir a sua postura. Certo. E continuar na empresa. E continuar na empresa. Senão não adianta também para a empresa ter uma pessoa que não segue as regras, não ajuda a empresa, é isso que eu falo. Daí não constrói junto, não cresce junto com a empresa. E às vezes acaba mais atrapalhando ali no dia a dia as equipes, com algazarra, com que uma pessoa pode estragar a equipe inteira, né, doutor? Se tiver uma pessoa ali o tempo inteiro falando mal da empresa, falando isso, que a empresa não é boa, que a empresa não faz isso, e as pessoas outras querem trabalhar, querem levar o sustento para casa, e às vezes quando como diz, uma laranja podre no saco, estraga inteira. Então, cara, é melhor não ter essa pessoa na empresa, né? É verdade. Não vale a pena. Doutor, aquele cara já ergueu o braço 2 vezes, já não pode ter passado tão rápido assim. Mas tô sério, já passou? Sério, cara. A conversa tá boa. 45, caramba, doutora. Eu vou falar o que pra você? Primeiramente, já tá quase acabando o programa. Na verdade, é 45, já estamos em 50 minutos. Mas foi bom o papo. E desculpa se eu fiz alguma pergunta que não tem nada a ver. Muito pertinentes. Muito obrigada. Me perdoe. Mas, doutora, eu quero que você use essa câmera aqui agora, doutora. Fale o seu Instagram, como que a pessoa pode contratar você, como que funciona para ter a tua assessoria. Tá, então, eu vou primeiramente passar os meus contatos, né? Fique muito à vontade para você entrar em contato comigo, tirar suas dúvidas, né? O meu telefone é 41 DDD 999048404 e o meu Instagram é @julianastasechen, tudo junto. Então, entre em contato comigo para tirar suas dúvidas, né? Eu estou aqui à tua disposição para realmente passar as informações de forma correta e assertiva. E, se for necessário ali no dia a dia, você verificar que tem dúvidas no dia a dia da tua empresa também, a gente pode fazer esses esclarecimentos
para você. É isso que é interessante, porque às vezes quando a pessoa contrata, já liga, quer tirar uma dúvida, chama você para a pessoa tá disponível, não tá, doutora? Sim, tá disponível claro. para falar com você, vale a pena, porque é o seguinte, ó, você que é empregador, você que é empresário, não é fácil, então é bom você estar bem tranquilo, com o dossiê bem elaborado, para você não ter problema na justiça, não é isso, doutor? Exatamente. Porque não é fácil ser empreendedor no Brasil, mas jamais desista da sua empresa. Pelo contrário, cresça a sua empresa. Muita gente está fazendo o que a doutora está falando. Eu não quero mais crescer porque eu estou me incomodando. Você imagina eu abrir mais uma filial, vou ter mais tantos funcionários. Cara, esquece. O empreendedor não pode ter esse pensamento. O empreendedor tem que ter o pensamento de crescer, ser a maior empresa de todos. Aí vem a obrigação de quem? Da nossa doutora Juliana resolver o problema. Não é isso, doutora? Exatamente. Contem comigo. Obrigado pela sua presença aqui no podcast. Passou muito rápido. Foi muito rápido mesmo. Foi sensacional a entrevista. Desculpe qualquer coisa. E até o próximo podcast. Pode, Dudu? Aqui tudo pode. Muito obrigada, Dudu, por me receber aqui. Foi maravilhoso mesmo. Obrigado compartilhar aqui o nosso momento. Obrigado mesmo. Tamo junto, doutora.